Olá, pessoal, estamos começando a resenha Prática da Mente. Quem vos fala aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui neste momento nos assistindo e você também que está aí no YouTube ou no podcast. Hoje estamos aqui com o João Cláudio, com o tema Terapia para Terapeutas. Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa, agência de marketing que patrocina o Prático da Mente, criou o nosso logo, cria nossas redes sociais. E se você quiser algum trabalho de marketing digital, procure o Vaca Voa e fale com o Andrei ou com a Fran, que eles vão te receber com o maior carinho. E gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp. Vocês vão encontrar na descrição do link de acesso. Entre e participe do nosso grupo do WhatsApp, ok? Bem, João Cláudio, queridíssimo João Cláudio, é um prazer tê-lo aqui novamente e gostaria que você iniciasse mais essa aula. Eu posso dizer até professor João Cláudio, né? Porque nós aprendemos tanto com você e para não perder mais tempo, fique à vontade. Terapia para terapeuta. Como é que é isso? Boa noite, Lilian. Boa noite, Roberto, Luciano, Gisele, Ed. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu desfruto desse espaço para compartilhar um pouco do que eu sei e na discussão, nessa mesa redonda também, aprender mais com vocês. E quando o Ed me fez essa proposta de terapia para terapeutas, certo, Ed? Foi você que me fez a proposta? Foi, não foi? E eu fiquei pensando o que é que eu poderia falar sobre isso, né? Porque quando eu falo terapia para terapeutas, é tipo, como assim? Terapeuta também precisa fazer terapia e ele não dá conta de si mesmo? Dá um pouco essa impressão. E eu me lembrei de uma visita que eu fiz à casa de um amigo há uns 7 meses, pouco antes da pandemia estourar aqui no Brasil, e lá começamos a conversar e ele compartilhou algumas questões que incomodavam ele, a ansiedade, questão de relacionamentos. E naquele momento eu estava tendo uma interação de amigo com ele e eu falei também de algumas coisas que me afetavam, algumas coisas que me faziam ficar inseguro. E eu lembro um pouco da reação dele. Ele olhou assim pra mim: João, eu não imaginava que você ficava ansioso às vezes, ou que você tinha esses problemas ou essas instabilidades, porque eu imaginava você de uma outra maneira. E eu fico um pouco incomodado, na minha experiência pessoal, né? Quando as pessoas olham para mim com essa coisa de superioridade, porque eu sou terapeuta, porque eu conheço hipnose, ou porque eu ajudo pessoas que passam por depressão, por ansiedade, significa que eu nunca me sinto triste, ou até mesmo deprimido, ou até mesmo ansioso. Não é assim que funciona a coisa. O terapeuta, ele também precisa de cuidados como qualquer outro ser humano, né? Se um médico cardiologista ele tiver um problema de coração, ele vai procurar outro cardiologista e assim por diante. Acho que o bom profissional ele não tem essa prepotência de achar que não precisa de suporte, de amparo. E na conversa que eu tive com meu amigo, essa reação de surpresa dele, ela rapidamente foi substituída por uma atitude de acolhimento da parte dele em relação a mim. A gente teve uma troca, eu me senti acolhido. E o meu amigo, ele não é terapeuta, ele trabalha com arte, ele trabalha com outras coisas. Mas eu consegui desenvolver uma relação de ajuda com ele naquele momento. E eu acredito que todos nós, independentemente de sermos ou não terapeutas, precisamos estar cercados desse tipo de relacionamentos. Relacionamentos que são frutíferos para nós, sabe? Que auxiliam a nossa saúde mental, Lilian. Eu acho isso interessante, o Ed, porque é, eu tenho sorte de ter umas amigas, uns amigos assim, e eu faço isso que você fala, quando eu estou alguma coisa, assim, desde nova, né? Eu também tenho isso, eu vou, chego, converso, estou com esse problema, e a minha família também é muito grande, é uma família que participa também, mas às vezes um amigo
é mais interessante, dependendo do que você quer, do que está te deixando angustiado, do que está te incomodando, né? Porque às vezes o que está te incomodando está dentro da família, né? E é bem interessante. Só que, dependendo se é ansiedade, se é conflito com alguém, eu percebo que pode ser usado técnicas diferentes, tô certo? Assim, e realmente um terapeuta que tem um conhecimento de algumas técnicas, eu posso te direcionar, é interessante, né? Porque eu vejo gente que não tem sucesso, é terapeuta e não tem sucesso, e quando você conversa com ele não tem um terapeuta ou ele não tem um relacionamento com outras pessoas de mão dupla, se é que você me Isso, entende, é isso? eu acho que eu estou conseguindo entender isso que você está trazendo. Olha o seguinte, estou atendendo meu cliente no dia a dia, estou ajudando as pessoas e eu quero oferecer uma congruência para ela da minha parte, né, Roberto? Eu preciso ter uma congruência. O que é essa congruência? Eu preciso viver aquilo que eu prego, ok? Eu preciso viver aquilo que eu estou tentando passar para outra pessoa. Da mesma forma que eu falo para outra pessoa que tá tudo bem precisar de ajuda, tá tudo bem pedir ajuda, é importante que eu seja congruente com isso. Porque se eu digo pro outro que tá tudo bem ele precisar e pedir ajuda, e eu não tô tudo bem quando eu preciso de ajuda, então eu estou experimentando uma incongruência na minha vida. E ampliando um pouco mais esse conceito de congruência e incongruência, eu preciso ser aquilo que eu sou, para que eu sinta que eu sou uma pessoa minimamente feliz. E quando eu falo de ser uma pessoa feliz, eu não estou falando de alguém que acorda sorrindo e que vai dormir sempre super alegre, super feliz, que só pensa em sucesso, que só pensa em vitória. Não é esse tipo de felicidade que eu estou falando. Quando eu falo de felicidade, eu falo de vida plena. E uma vida plena é você estar conectado com os seus sentimentos, sejam esses sentimentos de derrota ou sentimentos de fracasso, sentimentos de inveja, sentimentos de raiva, sentimentos de mágoa, mas você está consciente disso, porque a partir dessa captação da tua capacidade de captar esses sentimentos, você consegue ter uma vida mais congruente, ser uma pessoa mais autêntica, e esse elemento da autenticidade é o que você vai passar para o cliente na terapia. Ele precisa olhar para você e ver em você uma pessoa humana, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem nada a esconder. Não significa que eu vou falar tudo da minha vida para o meu cliente, mas que a pessoa olha para mim e ela se sente à vontade, ela me olha e percebe que pode confiar em mim. E para que eu passe essa autenticidade para a pessoa, eu tenho que realmente ter essa autenticidade. E qual é que é a nossa. O que é que muitos terapeutas caem nessa armadilha, né? Opa, eu sou terapeuta e se rotula como terapeuta ou como hipnoterapeuta. Ah, eu sou hipnotista, agora eu não posso ser mais hipnotizado porque, né, eu sou hipnotista e pega mal para mim ser hipnotizado. Eu tinha muito esse pensamento, né, agora que eu conheço as técnicas e tal. Até que um dia eu ouvi um aluno hipnotizar o Alberto e colocar ele lá no estado assim, hiper sonambúlico. Ué, mas ele não é o fodão da hipnose? Por que que ele deixa? Por que que ele é tão sonambúlico assim? Mas é a concorrência da pessoa, tá? Como é que eu vou falar que hipnose pode ajudar as outras pessoas se eu mesmo não me permito ser hipnotizado, né? Então, a nossa tendência, a nossa natureza, a gente se sente bem quando está congruente, quando está alinhado com os nossos valores, com aquilo que é importante, com aquilo que nós acreditamos. Mas a tendência é a gente ir se afastando e precisar se reaproximar. E às vezes, você vai precisar de uma pessoa de fora para te ajudar a voltar a se conectar com os seus valores. Então, essa armadilha que os terapeutas acabam caindo olha, comecei a ajudar pessoas
e eu estou ajudando pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, então eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu sei lidar com os meus problemas, eu sei lidar com frustrações, eu sou o cara, e na verdade ele mesmo sabe que não é, só que ele reprime, e quando ele reprime, ele cria uma camada, né? Ele cria uma máscara de super-herói, mas na verdade ele está morrendo por dentro e talvez esse terapeuta em algum momento ele experimente muita dor e sofrimento na vida dele e não consiga mais ajudar os seus clientes, porque a pessoa, mesmo que ele finja, né? Às vezes não, nem é um fingimento um fingimento de propósito, sabe, Lilian? É um fingimento de eu estar tão afastado daquilo que eu realmente sinto que é muito fácil para mim pensar que eu estou sentindo outra coisa. Um exemplo básico é o aluno que tem medo de falar em público e amanhã ele tem uma apresentação, só que na hora da apresentação surge uma dor de barriga, porque ele tem medo, esse medo não está acessível para ele, está oculto, está inconsciente, ele não quer admitir isso de forma inconsciente, porque talvez admitir que tem medo, admitir que está inseguro, seja algo que ele não se vê fazendo isso, porque ele se vê e ele quer se ver como uma pessoa que é capaz de fazer aquela coisa, mesmo que seja uma coisa simples, e essa questão da incongruência, ela nos afeta principalmente quando nós estamos diante de coisas que todo mundo acha que nós deveríamos saber fazer aquilo. Todo mundo acha que você deveria ser muito eficiente nisso, né? E quando você se pega perdendo essa eficiência, perdendo esse desempenho naquela coisa, você não quer deixar isso transparecer. E a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, até que muitas pessoas elas só acordam depois da tentativa de suicídio. É que elas vão dizer que precisam de ajuda. Eu acredito que a grande diferença do terapeuta para a pessoa que não é terapeuta é que ele deve perceber isso com mais rapidez e procurar ajuda com mais rapidez, né? Enquanto a pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem, ela vai talvez resistir, 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 dar tudo dela, até ela se quebrar ao meio. O terapeuta ele vai começar a sentir que ele não está conseguindo lidar com estresse, lidar com ansiedade, e ele já vai procurar ajuda, nem que seja num grupo de ajuda, de terapeutas, ou contratar um terapeuta para ajudá-lo também. E outro dia nós estávamos conversando no nosso grupo de estudo, que nós estamos sempre estudando, né? Exatamente sobre isso, sobre pessoas que também estudam, adquirem um monte de conhecimento e aí ela se blinda e ela não se deixa, ela não se cuida, né? Ela não se deixa tratar, ela cria uma proteção e quando vê aquilo estoura, e eu acredito que isso até dificulte o tratamento, né? Da própria pessoa e ela cuidar de outras pessoas, né? Fazer a terapia com outras pessoas, né? Exatamente. O Herberto, ele gostaria de fazer uma pergunta? Pode ser? Pode abrir o microfone? Sim. Obrigada. Então, João, para o terapeuta, como ele entra em contato com muitos dramas dos clientes dele, talvez esse contato com esses sentimentos espelhe nele muita coisa dele que aflora. Então, talvez a diferença entre o terapeuta e o não terapeuta é que o terapeuta está mais exposto a, de repente, a ter aflorado sentimentos que ele talvez não entenda direito o que significam ou o que fazer com isso. Então, será que os terapeutas não estão mais expostos a realmente precisar de um suporte do que os não terapeutas? Exatamente, Herberto. Foi uma excelente colocação. O terapeuta está naturalmente exposto aquilo que ele está tratando ali naquele momento, né? Principalmente quando o cliente traz uma demanda que é parecida. Imagina, você não precisa ser uma pessoa 100% para tratar o outro, né? Mas no momento que o outro traz algo, uma questão dele, que isso não está elaborado em você,
você sai dessa congruência, você sai desse alinhamento, você para de estar disponível para a pessoa, né? A gente oferece esse risco para o nosso cliente. No momento que o Ed fala que ele está com um problema X, né? Vou fazer um exemplo hipotético, né? Ele fala que está com um problema no relacionamento, e eu digo para ele, Ed, você precisa fazer X ou Y, só que o meu relacionamento, eu não estou fazendo isso porque eu não sei o que fazer e eu não estou a fim de procurar ajuda. Então, como é que eu vou passar para o outro? Ah, mas é técnica. O outro vai aprender a técnica. Mas quando o cliente está na nossa frente, ele não está captando apenas a técnica, ele está captando você. E quem é você? O que é que você está passando para essa pessoa, né? Será que você está conseguindo se desintoxicar ou oferecer uma empatia sem se identificar com os problemas do seu cliente? O Roger, no livro Tornar-se Pessoa, ele fala desse desafio do terapeuta. Será que eu tenho a força psicológica para entrar nesse mundo desse cliente que tem ideação suicida, que tem depressão, e não me contaminar com esses sentimentos? E durante a sessão eu entender que há os sentimentos dessa pessoa e há os meus sentimentos, e está separado para mim. Talvez sozinho eu não consiga fazer essa separação, essa elaboração. Mas com a ajuda de um profissional, de uma outra pessoa, eu tenha mais facilidade para isso. Eu consegui te responder, Herberto? Perfeitamente. É muito interessante isso. Você me fez lembrar uma história, eu acho que todo mundo deve conhecer essa história, do Gandhi. E ele, não sei se é verdade ou não, que dizem que uma mãe foi com Gandhi, com o filho, e falou assim: Gandhi, eu quero que você fale para o meu filho comer açúcar é ruim para a saúde, é prejudicial para a saúde, porque ele come muito açúcar, muitas coisas com açúcar. Não sei se vocês conhecem essa história. Aí o Gandhi falou: tá, volta daqui a uma semana. Aí quando voltou daqui a uma semana, você não deve comer açúcar. Ela falou assim: ué, você falou para voltar daqui a uma semana e falar isso? Ele: é porque antes eu comia muito açúcar. Aí ele ficou a semana toda sem comer açúcar, coisas doces, para ter propriedade para falar, para ele assimilar. Exatamente isso, você me fez lembrar essa história, né? Exatamente. Há uns meses eu tive um episódio de insônia, mais desconforto muito grande no lado direito do peito e dificuldade de respirar. E isso me incomodou assim por uns 2 dias, né? Eu até pensei, alguma coisa caiu mal, mas aquele desconforto ele foi aumentando. E no segundo dia eu já não estava conseguindo dormir, eu fiquei rolando na cama, assim, pedindo a Deus misericórdia. Não quero morrer asfixiado, pai. Até que eu encontrei uma posição. Eu fiz auto-hipnose, eu fiz relaxamento. Assim, meia-noite eu vou no médico, eu vou no médico. Não vou no médico. Meia-noite eu não quero ir no médico. Não, enfim, fiquei lutando, né? Mas aí eu consegui uma posição confortável para dormir. E no dia seguinte eu fui no médico, no clínico geral mesmo. E no clínico geral aqui na cidade. E quando eu cheguei lá, eu comecei a contar os sintomas e tal, e eu tava desconfiando que seria refluxo, né? Tava com muitas características de refluxo. Era como se fosse o ar tava aqui e ele inflou o meu peito e não tava desinflando. O ar não tava saindo. E aí ele perguntou qual a sua idade. Eu falei 27. E seu trabalho, como é que é? Você trabalha com muito estresse? O trabalho tá atendendo pessoas e tal. E ele falou, olha, é o seguinte, você teve um episódio de estresse, esse aqui é o relaxante muscular, esse aqui é o remédio para refluxo. Quando ele falou assim, estresse? Como ousas? Como ousa dizer que eu tive um episódio de estresse? Mas antes de eu levantar o meu dedo para questioná-lo, eu comecei a pensar em quantas coisas eu estava acumulando e o quanto eu tenho essa facilidade de ir acumulando pequenas coisas que vão me deixando estressado. Agora eu esqueço porque eu me distraio,
mas aí volta depois com outro gatilho, mas aí eu esqueço porque eu me distraio, mas vai somatizando no meu corpo. Eu tive essa experiência assim de somatização física do negócio. Então no primeiro dia eu fui refletindo sobre isso, eu tomei o relaxante muscular e aquele desconforto sumiu e eu fiquei muito tranquilo, né? Até no outro dia assim, eu fiquei muito zen assim com o relaxante muscular. Eu comecei a monitorar esses gatilhos que estavam me causando ansiedade. Eu fui mantendo isso no controle, até que certos aspectos do meu trabalho, eles receberam uma carga maior de estresse e eu senti a necessidade de começar a fazer um acompanhamento terapêutico. Eu comecei a fazer um acompanhamento terapêutico. Eu já fiz algumas sessões desse acompanhamento terapêutico e na evolução desse acompanhamento terapêutico eu comecei a fazer um curso dentro da abordagem centrada na pessoa, né? E eu percebi que fazer esse curso para mim é muito terapêutico, entendeu? O primeiro módulo desse curso assim, teve umas 9 horas, é uma vez por mês, assim, 3 dias na semana. Eu percebi que estudar sobre isso e compartilhar desse conteúdo, desse assunto que me interessa, é terapêutico para mim. E no processo de conversar sobre autenticidade, empatia, aceitação positiva e incondicional, e também tem um grupo de estudos com os alunos do Psicolab, né, com o Herberto e outros alunos, que a gente está estudando o livro do Carl Rogers, eu fui percebendo o que é que estava me fazendo bem e o que me ajudava quando eu estava nesse estresse. Eu fui compreendendo que eu tinha dificuldade de elaborar certos pensamentos e a minha dificuldade de elaborar o pensamento me causava estresse. E eu fui observando isso de acordo com as sessões de terapia que eu estava fazendo. Ah, João, por que você não procurou um hipnoterapeuta? Porque eu não queria algo pontual, não era algo pontual que eu estava querendo tratar naquele momento, sabe? Era algo muito generalizado e que eu imaginei que eu precisaria de um pouco mais de tempo para elaborar isso. Então eu precisava falar, eu precisava de uma sessão em que eu pudesse falar por 1 hora e me sentir completamente aceito, completamente acolhido dentro daquela relação. E Eu acredito. um psicólogo da minha confiança que tudo bem, já termino aqui. E um psicólogo da minha confiança que eu participei do grupo de estudos dele, tinha uma confiança muito grande com ele, e para mim é muito mais importante a confiança que eu tenho no profissional do que saber da formação dele, de que técnicas ele utiliza, sabe? Eu quero me sentir bem dentro da relação, eu compreendo que isso me ajuda. E eu comecei a ter certas melhoras antes da terapia, porque eu me imaginava conversando com o terapeuta. E quando eu for na primeira sessão, eu vou falar isso, mas talvez ele me responda de tal forma. Então eu vou falar isso, porque é assim que eu estou me sentindo. E eu fui tendo uma melhora, e na medida que eu ia fazendo as sessões, eu fiz 3 sessões, 2 sessões com ele até agora, eu consegui assim um desenvolvimento incrível, porque no meu dia a dia eu fui pensando sobre aquilo e percebi que escrever, a escrita terapêutica, ela me ajuda mais do que qualquer outra ferramenta, mais do que a auto-hipnose, mais do que mindfulness, mais do que atividade física todo dia. Aí eu deu esse insight. Então, quando eu escrevo sobre aquilo que eu estou sentindo, eu melhoro mais rápido e aquele negócio não somatiza. Legal. E já há alguns dias eu tenho escrito tudo aquilo que eu sinto. Subir uma tensão, me sentir um pouco ansioso, eu pego o celular, porque eu já pegaria o celular de qualquer forma, eu estou ali no WhatsApp, eu trabalho com isso o tempo todo, né? Eu estou sempre me comunicando com pessoas, então baixei um aplicativo de escrita terapêutica, bloqueado ali por senha, porque eu estou falando de tudo. Eu simplesmente escrevo vou escrevendo os meus sentimentos ali. E percebo uma melhoria, assim, porque em vez do estresse ir subindo, 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 e eu precisar parar para fazer uma meditação específica, uma auto-hipnose específica, ou esperar a próxima sessão para aliviar aquilo ali, eu simplesmente estou na hora, sentir tal coisa. O que eu estou sentindo é raiva, e eu relaciono isso com tal coisa que já me aconteceu, e eu meio que vou fazendo uma ressignificação ali na escrita. Porque eu mesmo coloco ali, eu tô sofrendo com isso. Mas, por outro lado, vocês entendem, né? Mas, por outro lado, eu consigo enxergar uma outra situação. Uma coisa que eu não conseguiria se eu parasse para ficar pensando, porque a minha cabeça ela é naturalmente muito desorganizada,
né? Eu tenho um déficit de atenção, então o meu pensamento ele é meio desorganizado, mas na medida que eu falo, eu elaboro e vai ficando melhor a cada coisa. E só para fechar, talvez eu não teria conseguido esse start tão rápido se eu não tivesse iniciado um processo terapêutico, se eu não tivesse engajado em grupos em que a gente pode falar dos nossos sentimentos e tudo mais. Isso que você falou foi muito legal. Eu andei acompanhando sua escrita terapêutica lá no Instagram. Muito legal. Quem puder, pode ir lá, que é muito bom. Eu vou pedir o Ed. Ed queria fazer uma pergunta, pode ser? Dá para abrir o microfone aí, Ed? Oi, tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Tá muito baixo, não tá ouvindo. Ouvindo agora? Isso, agora dá. Oi, estão me ouvindo? Pode falar, estamos ouvindo. Na verdade, eu queria fazer uma contribuição, né? O João falando logo no começo sobre... tem muitos terapeutas que, sei lá, acabam esquecendo que eles são humanos também, né? Tipo assim, são terapeutas, cuidam de pessoas, mas atrás do terapeuta lá, atrás da capa do mago, né? Atrás da capa profissional, existe um ser humano. Eu comecei a me lembrar do meu trainee para gerente na Riachuelo em 2012 para 2013, né? Quando estava tendo uma palestra lá do gerente regional, e ele disse que o mentor dele estava, tipo, dois status, né, 2 cargos abaixo. Ele subiu bem mais do que o próprio mentor dele, ele sempre pedia orientação ao mentor, que ele já era chefe do próprio mentor, né? E aí eu gostaria de perguntar para o João o seguinte, João, quando se fala em terapia para terapeutas, né, existem várias coisas, né? O pessoal trabalhando muito uns tempos para cá sobre autoterapia, né? Já vejo muitas pessoas, muito hipnoterapeutas falando sobre autoterapia, né? Vi você escrevendo lá sobre escrita terapêutica, acompanhei também, assim como a Lília acompanhou. Existem outras psicoterapias, né? Existem psicólogos e tal. O que você acha, assim, na sua opinião, qual é a maior barreira, o maior bloqueio para terapeutas em geral, né, realmente olhar para si, né? Tipo, tem aquele, falando de ditados, né? A Flor do Gandhi, gostei muito, mas tem aquela questão do casa de espeto, né? O ferreiro de pau, sei lá, uma coisa parecida com isso. Alguém quiser me corrigir? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso, obrigado, Lília. Né, mas tem essa questão, né? Realmente não, como ousas, né? Eu trabalho com ansiedade, sou ansioso, como ousas? Eu trabalho com vendas, perdendo uma venda, tipo isso, né? O que você acha que é o maior bloqueio hoje? Olha, eu tenho uma moto e eu gosto muito de pilotar a minha moto, mas eu detesto andar de garupa. Detesto. Eu me sinto completamente fora do controle quando eu tô andando de garupa, ao ponto de, nas raras vezes em que eu preciso andar na garupa de outro motoqueiro, eu faço movimentos com os pés que correspondem a frear e a diminuir as marchas. Então, na minha percepção, a maior barreira é essa coisa de sair do controle. Principalmente o hipnotista, né, ele tá muito nessa vibe de controlar o outro com... Não um controle, assim, de que a hipnose é uma forma de controle, mas eu estou aqui para dizer o que você tem que fazer. E eu não quero que você me diga o que eu tenho que fazer, porque se eu digo para as pessoas o que elas têm que fazer, então eu sei o que eu também tenho que fazer. E acho que esse é o ponto, né? Então, há pessoas que elas podem procurar um terapeuta que trabalhe mais com comportamental, que vai trabalhar com atividade, com exercícios, com tarefas de casa, em que ela vai se descobrir mais. Há pessoas que elas vão se identificar mais com uma proposta como é a proposta que eu ofereço aos meus clientes, é a proposta que eu busco, que é congruente comigo, que é ajudar a pessoa a ter o máximo de liberdade possível para encontrar os recursos dela por si mesma. Uma coisa que eu falei numa live que eu fiz na semana passada sobre perguntas poderosas, em que eu compartilhei 5 perguntas da minha anamnese, que podem ajudar as pessoas a terem uma autodescoberta e começarem já o seu processo de mudança, é que a dificuldade de fazer isso sozinho é justamente entrar em contato com o sentimento. Eu tenho que confiar no outro. Eu tenho que confiar na outra pessoa para eu realmente ser ajudado. Não que ela vá me guiar, porque nem toda terapia significa que o terapeuta vai me guiar, ele vai mostrar um caminho. Pode ser um companheiro de jornada. Eu vejo o terapeuta como um companheiro de jornada. Mas será que eu estou pronto para confiar nesse companheiro, em outra pessoa que não seja eu?
certo? O quanto eu tenho essa disposição. E muitas vezes essa barreira, ela só vai se romper, ela só vai cair quando esse terapeuta ou essa pessoa, ele já tiver tentado de tudo e ele está no limite, como é o caso do cliente que me procurou alguns dias atrás, dizendo, olha, a minha mulher mandou fazer terapia, senão ela vai separar de mim. Esse é o limite dele, é isso. Então, é um reforço, é uma influência, né? Então eu percebo, opa, a minha vida está desestruturada, está tocando aqui na minha vida sentimental, está atrapalhando minha vida sentimental. Eu vou precisar fazer terapia para tratar esse ciúme que eu ajudo outras pessoas a tratar, mas no meu relacionamento eu não mostro que eu tô com ciúme, mas tá aqui, tá me corroendo por dentro, mas eu não falo porque eu tenho que ser o maduro da relação. E esse terapeuta, ele começa a carregar esse perfil de terapeuta, esse rótulo para todo lugar, e ninguém aguenta isso, gente. Ninguém aguenta por muito tempo esse negócio. Eu acho que a gente precisa se dar uma folga, se permitir ser humano e procurar vencer um pouco o orgulho, talvez essa seja a maior barreira, o orgulho, a falta de confiança, e se perceber que precisa de ajuda, procura ajuda. O João Cláudio... Só para confirmar, Ed, eu consegui responder a tua dúvida? Não, sim, o primeiro exemplo tá baixinho, tá baixo. Acho que é o fone. Estão me ouvindo agora? Sim. Não, sensacional. A primeira frase da moto lá respondeu. É justamente essa questão de realmente querer controlar, né? E não confiar realmente no processo do colega, né? Do colega de jornada. Então, respondeu super bem. E até teve um caso, né? Tipo, de um amigo meu de formação de coach. Em 2015, ele se formou junto comigo. Ele me procurou esse ano, realmente, quando eu comecei a trabalhar com hipnose. Ele me procurou realmente para fazer coaching. Depois descobriu do hipnose, eu acabei fazendo trabalho com hipnose com ele. E ele falou para mim que depois da formação ele não procurava terapia, não procurava nada, porque ele não se achava... qual era a palavra? Né? Ele não queria, tipo assim, nas palavras dele, queria se rebaixar porque ele era um coach formado pela Sociedade Brasileira de Coach, ele não ia procurar um coach, porque a vida dele estava... Tipo assim, ele não admitia que ele realmente precisava, né? Então ele sempre queria ter esse controle, que realmente já tinha perdido o controle faz tempo. Então, esse exemplo da moto respondeu super bem. Só para complementar, aquilo que eu ofereço aos meus clientes é tão bom que eu também quero desfrutar disso. E é mais difícil desfrutar só comigo, sabe? Assim como eles precisam de mim para que eles consigam ter um processo mais... otimizar o processo deles, né? Por vezes eu também vou precisar de outra pessoa para otimizar meu próprio processo. É aquele exemplo que você deu lá no início, né? O cardiologista, por ser cardiologista, não procurar um médico tendo problema de coração, né? É interessante isso. O que acontece? Nós temos aqui um comentário no chat do Marcos Machado, não sei se é um comentário ou uma pergunta. Com relação àquela escrita terapêutica, ele falou assim, é uma forma direta de poder parar para pensar sobre seus problemas, aceitar seus problemas e começar a questioná-los. A escrita terapêutica seria isso? Sim, é exatamente esse o processo, né? Na abordagem centrada na pessoa, a gente vai chamar isso de vivência da pessoa, de um resgate dessa congruência. É muito comum adultos, principalmente adultos, tá lá gritando com a outra pessoa, com raiva. Calma, você tá com raiva, outro diz. Eu não tô com raiva, não, esse aqui é um filho da... aquela pessoa está experimentando uma incongruência naquele momento, ela está distante dos sentimentos dela. E quando a gente começa a escrever um pouco sobre isso, ou falar sobre isso, ou gravar um áudio para um grupo do WhatsApp que só tem você, sabe? É uma estratégia que um amigo meu usa. Faz um grupo só com você ali, começa a gravar um áudio, e você vai falando e vai descobrindo, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou sentindo. Porque a tendência é evitar, criar uma certa distância, reprimir aquilo, se transformar em sintoma. Certo. O Luciano Garcia quer fazer uma pergunta, pode ser? Pode ser. Luciano, pode abrir seu microfone? Bacana. Não seria bem uma pergunta, mas o João falando aí, eu estava pensando aqui, refletindo,
A gente falar que o terapeuta não precisa de terapia é a mesma coisa que a gente assumir que um dentista não precisa ir no dentista. A gente, né? Não é porque a pessoa é um dentista que ela não vai ter um problema nos dentes dela. Aquilo é natural, mesmo ela cuidando. E um terapeuta, mesmo ele cuidando, mesmo ele trabalhando, ele pode passar por momentos difíceis na vida, dos quais ele precise de alguém para ajudá-lo. Nem sempre ele sozinho vai conseguir. E aí eu vejo na responsabilidade, do mesmo jeito que um dentista tem que manter o seu dente saudável, não significa que ele não possa ter problema nos dentes. Mas ele, como dentista, quando tem um problema no dente, ele vai lá e assume aquilo e trabalha aquilo mais rápido que ele pode, da melhor maneira que ele pode. O terapeuta, como uma pessoa que cuida da saúde mental, quando ele vê que ele tem alguma coisa na saúde mental dele, de alguma forma que está atrapalhando, alguma coisa que está incomodando ele tem que assumir aquilo para ele e procurar o mais rápido possível, da melhor forma que ele pode, para olhar para aquilo e aí trabalhar. Seja com uma abordagem sozinha dele, onde ele consiga olhar para aquilo como a escrita terapêutica que o João falou, que é sensacional, seja aí com psicólogo, com psicanalista, com hipnoterapeuta, não importa, mas você precisa buscar, porque você vai mostrar para o teu cliente que você faz o que você está propondo para ele. Senão fica aquele negócio, você não pergunta para uma pessoa que está endividada como ser rica, você pergunta para uma pessoa rica como ser rica. Então você não vai querer um terapeuta que não aplicou nele, não tem resultado nele daquilo que ele está te propondo. Então não dá para você chegar e falar para o seu cliente, paciente, chegar para ele e falar assim, ó, seguinte, faz auto-hipnose 3 vezes ao dia, assim, assim, assim. Aí ela precisa, mas por quê? Ah, não, porque está no protocolo. Não é, você tem que falar assim, não, porque eu faço e para mim funciona assim, 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 eu vejo resultado e eu acredito que pro teu caso posso te ajudar também. E aí você passa do âmbito de estar na teoria para ir para a prática de uma forma que você consegue ser exemplo, né? Você não cativa com aquela pessoa que simplesmente fala para você fazer, você cativa com aquela pessoa que fala assim, eu fiz e aí eu acho que pode te ajudar também, eu acredito que pode te ajudar também. E aí você guia. Eu acredito que isso é um pouquinho do que o João está falando, ele foi falando ali, dando as explicações dele sensacionais, eu fui refletindo um pouquinho e eu conectei dessa forma, e eu acho que eu uso muito a analogia com dentista, porque dente é uma coisa que todo mundo usa todo dia, todo mundo mastiga, todo mundo escova todo dia, então tá mais palpável, e eu achei sensacional, e aí eu conectei dessa forma, então eu gostaria só de deixar isso aí, dar uma agregada para o João poder comentar também sobre isso, e tudo mais. Eu nem sei o que comentar. Eu acho que você Então, trouxe uma síntese perfeita. Pode Ah, falar, Lilian. a Marcinha colocou um comentário aqui no chat, enquanto o Luciano estava falando. Eu vou ler aqui, tá? Para a gente, que faz parte. Isso se estende a médicos, psicólogos e a todos que trabalham com a saúde, né? O tratamento. E é incongruente com a própria visão do trabalho que exerce quando evita esse autocuidado, né? Para a terapeuta está exercendo esse trabalho, né? De tratar os outros, né? Isso gera valor ao tratamento oferecido. Isso que ela falou é bem interessante. Realmente, gera valor, porque se você é um terapeuta e você tem o seu terapeuta, né? Você está se cuidando também, você tem mais propriedade para atender as pessoas, né? Eu acredito que até a pessoa te veja como você falou no início, como, né, João Cláudio, você estava falando, a pessoa mais humana, né? Que você vai buscar o cuidado humano, esperando que quem te cuide seja uma pessoa humana, né? Que te entenda, né? Então, assim, eu achei que tem muito a ver, né? Nós estamos num momento de pergunta também. Se alguém mais quiser fazer pergunta, ela está falando, a visão de ambos os lados são suporte à empatia. Quer falar, Marcinha? Não sei se a Marcinha está com facilidade de falar, que ela às vezes está vindo do trabalho. Ah, estou no trânsito, viu? Ela está falando. Cuidado aí. Olha Cuidado. no trânsito. Está nos acompanhando aí, que ela nos acompanha. Lilian, Fala. eu queria acrescentar mais uma coisa. Quando eu fiz a minha primeira formação nessa área de coaching, né, no psicoorgânico, era mandatório. Todos os que se formassem em coach tinham que fazer
tinham que ter algum tipo de suporte. E foi uma escola, assim, para mim. E algumas das escolas de hipnose de alguns cursos, algumas formações que eu fiz, repetiram a mesma coisa. Se você quiser atuar como terapeuta, você precisa ter algum tipo de suporte contínuo. Tipo assim, não espere ficar ruim, porque esse espelho vai acontecer o tempo inteiro. Os primeiros clientes, eles vão ser um espelho. Você vai dizer, pô, mas não é possível, só vem gente que fala coisa que mexe com coisas que eu tenho, que eu sinto, que eu presenciei, que são da minha vida. E se você esperar o copo encher, né, você já vai estar fazendo um desserviço para você mesmo e, consequentemente, para o seu cliente. Então, tem algumas escolas, e eu gostei muito dessa abordagem. Tipo, não espere o seu dente ficar cariado. Porque tem algo de diferente entre o dentista e o terapeuta. O terapeuta, ele está sujeito a uma carga emocional, como o psicólogo e muitos profissionais da área de saúde também estão, que nas outras profissões não tem. Então, eu achei muito bacana e eu posso falar por experiência própria. A mim foi de um valor incrível. Eu faço esse acompanhamento desde 2015, quando eu me formei coach. E muito interessante, eu tive um episódio recente onde eu, além desse acompanhamento, fui procurar um hipnólogo, né, que reforçou mais ainda e entrou com uma linha que, vamos dizer, a linha tradicional não tinha. Mas é uma coisa que eu acho que é bacana da gente passar, principalmente para essa garotada que está começando a trabalhar e a querer fazer terapia, né? Tipo, não espere o copo encher. Começa a se cuidar junto com o início do cuidar do outro. Vai fazer bem para os dois. E o João Cláudio, ele falou uma coisa muito interessante, que eu achei que ele foi procurar alguém para conversar, para falar, porque às vezes a pessoa acha assim, não, nós estamos trabalhando com hipnose, né? É hipnoterapia, então tudo você usa a hipnose. Na verdade, a hipnose é uma ferramenta e você precisa de todo um conhecimento do ser humano, né? Para saber, para ouvir e saber qual a melhor técnica, qual o melhor caminho, né? Para utilizar de acordo com o que a pessoa te traz, né? Eu achei isso muito interessante. E ele estava falando da escrita terapêutica, que eu também achei legal. Eu andei acompanhando, né, no Instagram, e outras situações. Agora, com relação a essa parte de dentista e terapeuta, quem tem propriedade para falar muito disso é a Gisele, que a Gisele é dentista também. Ela tem propriedade para falar. Uma autoridade. Uma autoridade na metáfora do Luciano. Uma autoridade na analogia do Luciano. Isso. Porque o dentista, ele também é uma profissão bem estressante, assim, né? O Luciano quer falar. Fala, Luciano, pode falar. A Gia tem a autoridade dos dois lados, cara. Ela sabe tanto trabalhar com terapia, ela estuda isso, quanto ela é dentista, né? Mas pensando ali no que o Heberto falou, a gente comparar assim, um psicólogo, eu vejo muito nessa situação do Covid. O psicólogo está tão exposto a um problema emocional quanto um médico está exposto ao Covid. Entende? O médico está a todo momento indo ali mexendo com quem está com Covid. As maiores chances são que ele contraia, ele que pegue, eu acabo pegando Covid. Eu não sei nem se é o melhor nome para dar. E o terapeuta, como ele está mexendo com problemas emocionais, ele é a pessoa que está mais propícia a um desses problemas se conectar com algo dele e trazer à tona. Tem pessoas que passam a vida inteira com algo guardado e aquilo nunca vem à tona. Por quê? Porque nunca mexeu. Mas o terapeuta ele vai acabar mexendo. Por quê? Porque ele não trata só o que ele quer, ele trata as pessoas que procuram ele.
né? Então, olhando para isso, eu vejo um pouquinho do terapeuta. Nesse momento atual que a gente está do Covid, parece muito. E é um pouquinho diferente, voltando à analogia anterior, é um pouquinho diferente de um dentista. O dentista não vai pegar lá e contrair cárie só porque ele está mexendo numa cárie. Ele não vai ter canal porque ele está mexendo num canal, entendeu? Então tem essa peculiaridade, essa diferença, porque do mesmo jeito que o médico está ali tocando no Covid, digamos assim, o terapeuta está tocando no problema emocional. E acaba sendo mais perigoso, entre aspas, de você ter. Mas aí vem a precaução. No Covid, o médico faz semanalmente, quinzenalmente, exame para ver se ele está. Ele tem todo um sistema de aparato, ele tem todo o sistema de higienização. E para a parte terapêutica, você fazer tua auto-hipnose, tua escrita terapêutica, ter um acompanhamento de um psicólogo, de um hipnoterapeuta, de um coach. Na área que você quer trabalhar, você tem um acompanhamento. É o teu cuidado, é igual o cuidado que o médico está tendo nesse âmbito atual que a gente está, né? Nesse cenário atual que a gente está. E aí, a hora que o pessoal vai falando, às vezes parece que eu estou aqui olhando, mas eu estou só pensando, e aí conectou muito isso dentro da minha mente, quis dar uma compartilhada com você. Uhum. E isso para mim conecta também com o que o Ed falou em algum momento sobre a autoterapia, né? Que a gente precisa estar sempre fazendo essa revisão com a gente mesmo, no nosso dia a dia, tô tão preocupado com o cliente A, B ou C, tô tão preocupado com as pessoas da minha família, porque digamos que esse é entre aspas, né, o mal do terapeuta, o mal daquela pessoa que ela gosta de cuidar dos outros, ela cuida tanto dos outros que acaba esquecendo de si mesma. Então, a prevenção é importante, o autocuidado é importante. Mas é porque eu sou abnegado, eu sou abnegada, eu tô aqui para sofrer pelo outro, para ajudar os outros, mas no momento que um enfermeiro ele pega Covid, é menos um enfermeiro trabalhando. No momento que um terapeuta ele não consegue superar um problema emocional porque ele não cuidou quando ele estava no início, porque ele não quer procurar ajuda, é menos um terapeuta ajudando pessoas. A doutora Sofia Bauer, ela conta uma história, uma metáfora muito interessante de uma mulher que ela tinha um poço mágico na casa dela e ela buscava água naquele poço e esse poço ele curava todas as enfermidades. Então ela começou a dar essa água para os paralíticos, para os cegos e faziam filas enormes de pessoas que iam beber da água que aquela mulher ela dava para as pessoas. Até que um dia ela não passou a não atender mais ninguém, as pessoas batiam na porta dela e ela não atendia mais e estava cada dia mais sem força, até que ela ficou completamente acamada e não conseguiu ajudar mais ninguém. Então, os ex-doentes que ela tinha ajudado antes pegaram ela, colocaram ela numa cama improvisada, desceram ela no poço para ela ficar curada e novamente poder ajudar as pessoas. Então é bem isso, né? Eu preciso beber dessa água que eu tô dando às pessoas, essa fonte que transforma, que cura, que auxilia as pessoas. É importante que eu também esteja bem cuidando dessa questão na minha vida também. A Marcinha, ela fez uma pergunta aqui. Ela perguntou assim: imagino que, a princípio, o terapeuta, quando procura esse autocuidado, deve ficar fazendo, acho que é fazendo, o que ela quis dizer, comparações. Será? Quando ele procura esse autocuidado, se ele fica fazendo comparações. Só não sei se ela está falando comparações na hora com os clientes, né? Deve ser? Imagino que, a princípio, o terapeuta, quando procura esse autocuidado, deve ficar fazendo comparações. Será? Com a metodologia. Ela quer dizer comparações com a metodologia. Por exemplo, eu procuro você, João Cláudio, e aí você me dá uma orientação e eu fico comparando o que você está orientando com o que eu dou orientação ou o que eu tenho que fazer, começa a fazer comparações, né? Sim, eu acho que eu ainda não consegui compreender muito bem que tipo de comparação é essa com a metodologia.
Fala. Deixa eu ver se eu consigo explicar. É como se, assim, quando eu vou procurar um terapeuta, quando ele vai me guiar do processo que ele quer fazer, seja independente de que tipo de terapeuta, se é psicólogo, psicanalista ou hipnoterapeuta, ele vem com uma abordagem para mim e eu fico comparando aquela abordagem com a abordagem que eu usaria em alguém. E aí, no lugar de eu deixar aquilo fluir, eu fico, putz, mas eu faria diferente. Ah, isso aqui não é o melhor para mim. E no lugar de eu simplesmente aceitar aquela abordagem que ele está propondo para mim, eu ficar comparando e vendo se seria o que eu iria usar. Aí eu acho que a Marcinha quis perguntar isso. Se isso é um empecilho quando um terapeuta vai procurar terapia. Eu recomendo que o terapeuta procure um terapeuta que esteja de uma abordagem parecida com a Diferente. dele. Porque se ele procura... Se eu procurasse, por exemplo, um psicanalista, talvez eu ficasse chateado. Como assim? Não tem a ver comigo. Então, Será? acho que é interessante isso. O Herberto, que é psicanalista, né, tem algo a dizer. Não, eu não sou psicanalista, mas eu conheço bastante. Mas você pode encontrar um psicanalista que adote a escola do Carl Rogers. Uhum. Eu acho que você falou uma coisa no começo que eu acho que é a chave de tudo. Não importa a técnica, você vai procurar alguém da sua confiança. No Isso é momento que verdade. você confiar nessa pessoa, o cara pode ser um xamã, um psicanalista, um hipnoterapeuta, um psiquiatra, um amigo, um padre, não importa, vai funcionar. Uhum. Eu quero só fazer uma elaboração em cima disso que eu falei sobre a questão da confiança. Quando se trata de um terapeuta, né, procurar outro terapeuta, por que é importante saber qual a metodologia que ele utiliza, qual a abordagem? Porque existem diferenças entre as abordagens, né? E se eu não me identifico, se não faz parte da minha filosofia de vida, a forma como aquele terapeuta faz o tratamento dele, mesmo que ele seja o meu melhor amigo, mesmo que eu tenha uma consideração muito grande por ele, pode dar conflito exatamente porque vai bater na minha congruência, sabe? Eu gostaria de ser conduzido de uma forma e eu sinto que o terapeuta está tentando me conduzir de uma outra forma. Eu não me sinto confortável com um terapeuta que use uma abordagem de forma a dizer tudo o que eu tenho que fazer e que eu não sei o que eu tenho que fazer e que é ele que sabe porque é ele que estudou. Não é isso que eu ofereço aos meus clientes. Mas pode ter uma outra pessoa que ela se sente melhor com o terapeuta, que ele tem uns protocolos que você tem que seguir direitinho, como uma receita, e que talvez isso funcione para ela, algo mais autoritário. Até mesmo dentro da hipnose, existe uma abordagem mais paternal na hora de hipnotizar e outra abordagem mais maternal. Eu estava num curso de hipnose em Fortaleza e o hipnotista, né, que era o que estava conduzindo lá, ele fez a técnica lá das mãos coladas e tiveram algumas pessoas que não colaram as mãos. Dentre essas pessoas, tinha uma aluna que ela fez o curso de hipnose ericksoniana antes daquele curso de hipnose clássica. E ela não suportava a sugestão de colar a mão, e ela queria muito colar a mão. E ela não conseguia. E eu comecei a conversar com ela na hora das práticas, né? Eu estava lá dando um suporte a esse hipnotista e, você quer colar as mãos e tal, então você estudou hipnose ericksoniana, é isso? Eu percebo que você tem essa dificuldade de se sentir controlada, né? Eu fui fazendo algumas observações, algumas pontuações e ela é verdade, fui criando um vínculo, eu gerei um vínculo com ela e fui fazendo eu nem sei descrever, se vocês me pedirem, uma indução ericksoniana para colar as mãos. Eu fui usando uma fraseologia de permissividade. Você pode perceber que talvez essas mãos estejam muito coladas, ou pouco coladas, de 0 a... Foi uma coisa assim tão flexível que eu fiz para ela naquele momento, que foi um time que eu tive, que a mão dela começou a colar e ela ficou emocionada. Então tinha ali a autoridade, que era o professor que estava ensinando hipnose clássica, e tinha aquela aluna que fez o curso de hipnose ericksoniana e tinha problema com a autoridade. Então mesmo que ela tivesse ali e confiasse no hipnotista, não estava funcionando com ela, porque com ela funcionaria uma outra abordagem, uma outra forma de
de fazer, entende? Então, só para elaborar mais a que eu disse no princípio, de que é só a confiança. Não, não é só a confiança, tem que ter uma identificação também. O Ed fez uma observação aqui interessante, que o índice, eu já li sobre isso também, o índice de pastores que auxiliam as pessoas, né, que tiram a vida, aumentou nos últimos anos, e aumentou muito. Na verdade, os pastores podemos dizer que são terapeutas, né? E é aquilo que nós estamos falando, que precisariam buscar uma terapia, né? Porque o número isso já é um fato. Na época que, acho que foi, não sei se foi no final do ano passado, ou do ano atrasado, que foram 2 ou 3 pastores que se suicidaram em diferentes partes do mundo em poucos meses de diferença. E eu li um artigo sobre isso, comentando o quanto o trabalho desses profissionais, né, de certa forma, não falando de forma pejorativa, mas desses religiosos, o quanto o trabalho de alguns deles era solitário e que muitas vezes eles têm que levar esta carga que é a igreja e se sobrecarregam, e muitos deles não tiram férias porque eles têm que cuidar da igreja, eles têm que estar ali preocupados com as pessoas, com a comunidade deles que eles estão cuidando, né? E muitos deles cometem o erro que qualquer pessoa pode cometer, que é levar uma carga muito pesada e esquecer de cuidar de si. Porque Cristo, ele negou a si mesmo, e eles entendem que esse negar a si mesmo é negar o seu autocuidado, é se negar a fazer uma terapia, é se negar a tirar férias, a descansar. E eu lembro que na época eu ainda tinha uma certa proximidade com a igreja. Eu até comentei isso com o meu pastor na época, que até hoje eu chamo de meu pastor porque eu tenho um afeto muito grande por ele. E a gente estava conversando lá junto com alguns irmãos, mas é o demônio, olha como Satanás está furioso com a igreja. Eu disse, não é isso, cara, é depressão isso. Eu tenho uma identificação particular com esse ponto, porque eu vivenciei muito a experiência do que é ser um líder na igreja, do que é estar próximo de outros líderes da igreja e saber também o que eles passam, e aqueles que levam o trabalho religioso a sério, né? E de simplificar as coisas dessa forma. Isso é do demônio, você faz uma oração que isso passa, que vai ser curada. Não é assim. Essa ignorância que existe dentro de muitas comunidades religiosas, porque se eu falar de dentro da religião, eu vou estar falando de pastores como daquele dos 2 dedos de teologia, que eu não lembro mais o nome, é amigo do Alberto, que ele teve depressão e ele tratou a depressão com a ajuda da hipnoterapia. E ele é uma pessoa que pega muito bate muito nessa tecla, né? Acho que não é só oração, jejum, ler a Bíblia. Se você precisar de ajuda profissional, você precisa recorrer a essa ajuda profissional. Eu vi uma live eu não lembro o nome também, desse 2 dedos de teologia, né? Eu lembro. Uhum. Bem, nós já estamos chegando ao finalzinho, mas assim, gostaria de deixar aberto para você fazer, falar dos seus projetos, do Instagram. Nós já andamos colocando lá no WhatsApp para todo mundo te acompanhar, te seguir. Fique à vontade. Então, pessoal, como eu falei no início, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sinto que participar dessas reuniões com vocês extrai o melhor de mim, sabe? Me força um pouquinho, falando de forma positiva, a pensar mais sobre o meu próprio trabalho e a melhorar como pessoa e como terapeuta. Pronto, é o Iago Martins. Muito obrigado, Gisele. Eu estava aqui tentando fazer uma pesquisa no Google, mas eu não consigo alternar entre 2 tarefas. Enfim. Então, sigam-me lá no meu Instagram, joãoclaudio.me. Meu site está em manutenção, então ele não está ativo no momento. Quem se interessar por saber mais sobre o meu trabalho, passar por algum processo de terapia, acompanhar os meus posts sobre autoestima, sobre escrita terapêutica, ou tirar alguma dúvida que ficou em relação a esta live que de certa forma não foi respondida para você, entre em contato lá pelo Instagram, joãoclaudio.me, e a gente vai se falando. Muito bem.
Tenho certeza que todos gostaram. Lembrando a todos do nosso WhatsApp. Então, vamos entrar lá, se não entraram, para receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que temos por aí. Agradecemos ao João Cláudio e a todos os presentes. E a você que está no podcast e você no YouTube. Já deu seu like aí? Dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. E a gente se vê na próxima resenha Prática da Mente. Até lá!